11 de outubro de 1983, nesse local foi celebrada a primeira missa, onde seria construída a igreja dedicada a São José, aqui no Jardim do Vale, em Guaratinguetá. A comunidade já se organizava para angariar fundos. A família Galvão, dona do terreno, decidiu doá-lo à Arquidiocese de Aparecida. Nos anos 90, com a chegada do padre Nelson Ferreira Lopes, a recém-criada paróquia de Nossa Senhora de Fátima, a construção de fato começou. A igreja de São José seria erguida e depois se tornaria o Santuário Arquidiocesano de Frei Galvão. É uma pergunta muito interessante que me faz assim aflorar tantas coisas belas e bonitas desde 1991. Dia 13 de janeiro, quando assumi esta paróquia, a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, enviado em missão aqui por Dom Geraldo. E aí, aqui realmente não tinha ainda nada, o bairro tudo crescendo, e realmente unindo a comunidade, meu objetivo foi unir a comunidade, unindo aquilo que a igreja pedia. A gente começou celebrando no salão de material de construção do JB Farias. Então ali a gente celebrava no salão dele de material de construção, ele separou um espaço para a gente celebrar ali. E para morar, eu morava nos fundos de uma casa do João e da Clarete, que emprestou para a comunidade. Era lá 3 cômodos, ali eu morei 1 ano e meio, 2 anos. E trabalhava aqui período integral. Portanto, aqui em Nossa Senhora de Fátima, meu primeiro ano de sacerdócio, né? Eu havia ficado 1 ano como seminarista na paróquia de São Pedro, 6 meses como diácono e 6 meses como padre, lá aqui com o padre José Minuti. E aí aqui estava crescendo muito na época, no ano de 1991, o Dom Geraldo me enviou para cá como padre. E aqui meu objetivo foi esse, rezar e trabalhar, trabalhando com amor, vendo, gostando de ver cada tijolinho, como uma planta nascer. Seja da igreja Nossa Senhora de Fátima, seja aqui da igreja de São José, ou que depois da canonização de Frei Galvão passou a ser o santuário. Então tem assim muito fresquinho na minha memória, com muita gratidão. Gratidão a Deus, gratidão às pessoas, gratidão ao meu pai, meus irmãos, a eles também vieram trabalhar junto em mutirão aqui comigo, junto com a comunidade, e alguns da comunidade falam, nossa, seu pai, seu irmão também, meu pai mexia com obra, né? Seu sobrinho também. Então, este movimento, eu lembro com muita gratidão, passo por aqui, então me vem à mente essa história linda e maravilhosa de estar com a comunidade. Portanto, eu com a comunidade comigo, o padre sozinho não faz nada. O padre precisa da comunidade, a comunidade também precisa do padre, então precisa estar integrado, né? Espiritualmente, na parte social, na parte também econômica, de forma que era uma alegria vendo as coisas ir brotando, devagar. Fico muito feliz de poder estar hoje partilhando essa história de 5 anos, quando aqui fiquei, né? O Dom Geraldo oferecia também o seu apoio, dava ordem para o santuário também apoiar, e a comunidade se organizando em mutirão, né? Então aqui, por exemplo, o santuário era um morro, né? Onde a máquina tirou muita terra, muitos caminhões de terra, tocos de eucalipto, e ali o salãozinho onde celebrávamos. E aqui logo também começamos então esta obra, além da Igreja Nossa Senhora de Fátima, começamos também esta obra aqui, tudo doação. Era ajuda aqui, ajuda ali, claro que nós mexemos com o mundo, né? Nossa Senhora de Fátima, a matriz Nossa Senhora de Fátima, Santuário Frei Galvão e lá a Casa da Criança, foram 3 obras que estavam simultaneamente brotando juntas. Até então, na época, até 2008, né? Quando foi Frei Galvão canonizado, beatificado em 1998, né? Beatificado em 98. Aí depois Frei Galvão foi tomando uma presença maior junto aqui, né?
Mas até então era esse trabalho que a gente focava, e com alegria, com luta, com trabalho, com espiritualidade. Então eu tive a graça de, antes de eu ser transferido, de celebrar uma missa aqui, com as paredes em pé, fizemos uma procissão, celebrei aqui naquele lugar, do mesmo jeitinho que está ali. Aqui, então fiquei olhando lá ainda, aquela quina foi cortada para facilitar a visão de quem está fora, de quem está no corpo da igreja, visibilizar o altar. E eu celebrei ali, era terra, não tinha concreto no chão, nada, mas as paredes todas estavam em pé. O chão estava concretizado, concretado, piso, né? E as paredes em pé. Aí celebrei ali, tive essa alegria de celebrar a primeira missa ali, com as paredes em pé, respaldadas, depois o padre continuou. E hoje está essa maravilha, que me alegro muito de ter podido ser, com a comunidade, semeador desse projeto. A obra continuou até 1998, mas com a beatificação de Frei Galvão, no dia 25 de outubro em Roma, os trabalhos foram paralisados para a adequação do projeto. Isso mesmo, com a beatificação Frei Galvão foi tendo uma presença maior, a comunidade foi entendendo, a comunidade também foi aceitando, é um santo aqui do local, conhecendo a história de Frei Galvão, que era um santo missionário. Ele andou por toda parte, né? Andou em São Paulo, Rio, Guaratinguetá, alguns falam que em Putinche provavelmente tenha celebrado, né? Então ele andou por aqui. E aí o povo foi conhecendo a história de Frei Galvão e dizendo, não, ele também é nosso. São José é nosso, padroeiro, mas Frei Galvão também é nosso. Então foi ganhando uma presença maior, e o Dom Raimundo conversando com a comunidade. Então, devagarinho, foi Frei Galvão tomando um lugar de destaque, até chegar aí a visitação dos fiéis, dos romeiros, presença de curas que foram recebendo. Então, foi assim, Frei Galvão se destacando e chegando a ter o decreto de santuário. Em dezembro de 2010, o então cardeal arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno Assis, decidiu constituir canonicamente o Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Santana Galvão. O decreto foi assinado no dia 8, data da solenidade da Imaculada Conceição. Bom, desde que eu vim para Aparecida como arcebispo, e sobretudo depois da canonização do Frei Galvão pelo Papa Bento XVI, no Campo de Marte, em São Paulo, quando ele veio ao Brasil por ocasião da quinta Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, eu pensei realmente em render uma homenagem a esse primeiro santo brasileiro. E uma vez que ele nasceu aqui em Guaratinguetá, eu achei que a melhor homenagem que nós podíamos prestar ao Frei Galvão era criar um santuário dedicado a ele. Mas para isso nós precisávamos, claro, de espaço, né? E aí eu comecei os contatos com a família Baiton e também com o prefeito na época, Francisco Carlos, para encontrarmos um espaço onde pudéssemos erguer um santuário bastante amplo, digno do Frei Galvão, digno do primeiro santo brasileiro, digno do filho desta terra. E daí então surgiu essa ideia de criar o Santuário Frei Galvão. Eu então criei o santuário oficialmente, né? Canonicamente, elaborei um estatuto e a partir daí, então, em função deste santuário, que funciona até hoje nesta igreja, né, nesta capela, que era uma capela da paróquia Nossa Senhora de Fátima, que eu desmembrei da paróquia para criar justamente o santuário e foi entregue, então, ao padre Roberto no início. Então, na realidade, estava sendo a criação do santuário e ainda estava ligado à paróquia Nossa Senhora de Fátima. Então, o Dom Raimundo, na época, viu por bem assumir a paróquia e também como reitor do santuário, e daí a gente trabalhar durante um ano a separação, porque ainda as pastorais, movimentos, né, estava tudo junto. Então, foi algo que foi acontecendo durante um ano, e com um ano a gente conseguiu, então, deixar o santuário totalmente independente da paróquia Nossa Senhora de Fátima, onde foi nomeado, então, um novo pároco à paróquia, e eu permaneci somente como o reitor aqui do santuário. Então, foi algo muito lento, porque
conhecido da cidade, principalmente da arquidiocese, era a igreja de São José. E passou, com a criação, também a receber muitos e muitos romeiros. Então foi algo muito lento, mas com a consciência, né, das pessoas que vinham de outras paróquias também prestar serviço. Então a gente foi trabalhando aos poucos e hoje já é conhecido como Santuário do Primeiro Santo Brasileiro. Mas foi assim, muito trabalho e com a participação de todo o povo da cidade, né? Com o objetivo de angariar recursos financeiros para manter a estrutura de acolhimento do santuário e custear a obra de ampliação, foi criada em outubro de 2014 a Família Missionária de Frei Galvão. Atualmente, a família conta com a adesão de 30 mil devotos. Quando nós criamos a rádio lá na Arquidiocese, nós tínhamos uma campanha, mas ela não era estruturada. Era apenas uma conta que nós abrimos no nome da Arquidiocese, o padre Matusalém abriu essa conta e nós pedíamos, através da rádio web, doações. Mas com a vinda aqui para o Santuário Frei Galvão, nós já pensamos numa campanha que contemplasse não só investimentos para a comunicação de Frei Galvão, mas também para o próprio santuário. E eu falei, olha, a gente precisa de uma campanha aqui para trazer recursos para o santuário e para a comunicação. Eu lembro que na época, o Dom Darcy Nicioli, ele era o bispo auxiliar da Arquidiocese de Aparecida. E aí, numa conversa entre eu e ele e o padre Roberto, ele falou assim, olha, precisa ter uma campanha no Santuário Frei Galvão, para vocês darem sequência ao projeto que vocês têm lá. A partir dali começou a campanha, a partir dessa necessidade de criar ali recursos para o santuário e para a própria comunicação que nós estávamos criando. Até então não tinha ideia de TV ainda, era só a rádio e o santuário. Então, a gente trabalhava num primeiro momento com a loja, uma lanchonete, a doação nos cofres, aí depois foi criada a campanha da família, né, dos devotos Frei Galvão, juntamente com o Dom Darcy na época, e onde então foi arrecadando os fundos e foi dando continuidade aos trabalhos. E nesse meio tempo a gente também teve a restauração da imagem, que está no pátio, a gente trouxe essa imagem que foi abençoada pelo Papa. Então teve todo um trabalho e com isso então as pessoas foram criando a consciência de estar presente, né, na despesa, na ação do santuário. Conforme a gente ia anunciando, fazendo, né, esse anúncio, então era muitas pessoas que ligavam, eram muitos pedidos, foi assim vários testemunhos. A gente também foi para outras cidades levar a imagem de Frei Galvão, né, juntamente com o seminarista, falar de Frei Galvão. Então foi algo que foi crescendo dia por dia, mas foi assim com o trabalho, com a conscientização, diante da devoção ao primeiro santo brasileiro. Em 2013, com a visita do Papa Francisco ao Brasil, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, Sua Santidade decidiu visitar Aparecida e passou pelo Seminário Bom Jesus, onde abençoou uma imagem de Frei Galvão, de 8 metros de altura, que seria transferida para o santuário dedicado ao primeiro santo brasileiro. A imagem foi levada para o santuário em uma carreata no dia 25 de outubro do mesmo ano, data da festa do santo. Ali justamente é um balão, né, onde circulam muitos carros, onde o devoto de Frei Galvão não podia parar com calma para tirar uma fotografia da imagem. Então a decisão foi retirá-lo de lá, porque o lugar do Frei Galvão é o seu santuário, é no seu santuário. Entende? Então, eu conversei com a Dutra, né, com a concessionária da Dutra, com o DENIT, responsável pela estrada. Conversei com o prefeito, Francisco Carlos, na época, e eles então concordaram. Tiramos a imagem daquele lugar, levamos para o seminário, justamente em vista da visita, né, do Papa Francisco em 2013, quando ele veio para a jornada, visitou a Aparecida. Então, o objetivo era levá-lo ao seminário, para ele benzer aquela imagem e depois transportá-la em carreata até aqui ao santuário onde ele está atualmente, né? A Rádio Web Frei Galvão foi inaugurada no dia 15 de setembro de 2009, antes mesmo da criação do santuário, e no início
funcionava nas dependências da Cúria Metropolitana em Aparecida. Com a criação do Santuário Frei Galvão, em 2010, a rádio passou a funcionar numa casa ao lado da igreja. Então, na verdade, tudo começou... Eu não sou muito bom de data, não. Vou tentar lembrar algumas datas aqui, mas por volta de 2008, 2009, com uma conversa com você, né, nossa querida Andréa Moroni, foi uma conversa informal. E aí, nessa conversa, surgiu a possibilidade de apresentar um projeto para o Dom Damasceno, na época, o arcebispo de Aparecida. Eu fiz o projeto de uma rádio web, né, e nesse projeto já contemplava também a possibilidade de criarmos ali uma campanha para arrecadar recursos nessa época para esse projeto da rádio. Né. TV, a gente nem imaginava ainda fazer uma TV. Nessa época era apenas fazer uma rádio mesmo. E aí, por volta de 2009, mais ou menos, 2008, 2009, a partir dessa conversa, o Dom Damasceno aderiu ao projeto, ele gostou muito da ideia. E aí nós criamos essa rádio na Arquidiocese de Aparecida, não foi nem no Santuário Frei Galvão, né? Na época, consegui alguns equipamentos. Eu tinha alguns equipamentos em casa também, doei para a Arquidiocese. E nós montamos na Arquidiocese, numa sala, hoje onde é pousada, né? Hoje é o hotel. Na época não tinha isso ainda. E aí nós montamos. E na época eu lembro que o Dom Damasceno colocou o Dom Damasceno nesse projeto e ele, na época, era o diretor da rádio. E nós começamos com o trabalho. Tinha um programa com o Padre Matos, na época tinha o Padre Paulo também, que fazia um programa. Nós começamos também nessa época, eu senti a necessidade de ter um programa para jovens, e aí conversei com o Padre André, que estava lá naquela época também, e nós conversamos com os seminaristas da Arquidiocese na época. E aí surgiu também a possibilidade de criar um programa para a juventude com os seminaristas da Arquidiocese, que é o programa Conexão Jovem. Nessa época nós já tinha o Santuário Frei Galvão, já tinha sido criado, e aí nós resolvemos trazer a rádio para cá. O padre Roberto Lourenço da Silva foi reitor do santuário até junho de 2016. No dia 13 de junho do mesmo ano, assumiu a reitoria o padre Luiz Antônio Carvalho da Silva, que ficou à frente do santuário até fevereiro de 2020. Durante a gestão do padre Luiz Antônio, foram feitos mais investimentos na comunicação do santuário, como a criação da TV Web Frei Galvão, porque até aquele momento o santuário tinha somente uma rádio web. Com a vinda do padre Luiz Antônio aqui para o Santuário Frei Galvão, muita coisa boa aconteceu também, né? Na época do padre Roberto foi excelente, e com a vinda do padre Luiz Antônio a coisa evoluiu um pouco mais. Por quê? Porque a campanha já estava um pouco mais estruturada, nós já tínhamos ali condições de fazer mais investimento no projeto de comunicação. E o padre assumiu em 2016, né, aqui o Santuário Frei Galvão. Logo que ele assumiu, numa das nossas reuniões, eu falei para ele assim: padre, nós temos uma rádio, nós temos já a campanha, por que então não criar uma TV para Frei Galvão? Nós já temos a rádio, nós criamos a TV. Ele falou: é possível fazer? É possível. Nós podemos fazer transmissões ao vivo aqui todos os dias, transmitir as missas, as novenas. Eu lembro até hoje, André, a primeira transmissão. Eu não aguentei, eu chorei na primeira transmissão. Porque a gente não tinha ideia de como seria esse projeto, né? Claro, não há dúvida que isso eu acho que é um grande passo, tanto a rádio, né, como a televisão, né, usando a internet, transmitindo as missas, outras solenidades, enfim, outras atividades do santuário, entrevistas, programas. Isso leva, digamos, o Santuário Frei Galvão para fora do Brasil, porque a internet não tem fronteiras. E ninguém ama, né, aquilo que não conhece. Então você só ama aquilo que conhece. Então, tornando o Santuário Frei Galvão conhecido, ele também vai ser amado, né? Atualmente, a rede Frei Galvão de Comunicação transmite pelo seu canal do YouTube, pelo Facebook, Instagram e pela rádio web Frei Galvão. Nossa programação engloba as transmissões das missas, novena,
terços, programas sobre pastoral, família, o Evangelho do Dia, o Santo do Dia, entrevistas e também a catequese para as crianças. A Arquidiocese de Aparecida, ainda no governo de Dom Damasceno, deu início a um projeto de ampliação do Santuário Frei Galvão. O novo espaço vai funcionar em uma área doada pela Prefeitura de Guaratinguetá, próxima ao atual santuário. E o número de romeiros, apesar de ser uma capela pequena, sem uma grande estrutura, né, de acolhida dos romeiros, o número de romeiros estava crescendo, de devotos. Então eu achei que a melhor maneira realmente era criar um santuário, uma estrutura adequada para acolher os romeiros, facilitar a sua chegada, o cumprimento de suas promessas, um santuário onde eles pudessem ser acolhidos, atendidos em confissão, participar da Eucaristia. Então foi tudo isso que me motivou realmente a criar o santuário. Hoje é uma realidade, o santuário está aí criado canonicamente, é diocesano, tem um estatuto, eu deixei um estatuto criado também, feito, aprovado, e cabe agora levar adiante esse projeto que foi iniciado aqui. Já temos o espaço, né? Temos o projeto, inclusive, que está ali apresentado, né, na maquete, na entrada da igreja, de modo que agora, com paciência, perseverança e muita fé em Deus e na proteção de Frei Galvão, é dar, digamos assim, prosseguimento a esse projeto que é grande, não é para ser feito de um dia para outro, é um projeto que vai durar, né, certamente vários anos, mas que pode se tornar uma realidade, sem dúvida nenhuma, aqui em Guaratinguetá, na nossa arquidiocese, e será um ponto de referência, né, para a cidade de Guaratinguetá e para todos aqueles que vêm em romaria aqui a Guaratinguetá, o Santuário de Frei Galvão. Certamente dará um dinamismo também novo, né, à própria cidade, do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista comercial, sem dúvida nenhuma. Uma grande graça da providência divina, da misericórdia divina, termos na nossa arquidiocese um santuário arquidiocesano, ainda mais dedicado a Frei Galvão, que é desta terra, primeiro santo brasileiro. Então só nos cabe, com o espírito franciscano, dizer: louvado sejas, meu Senhor, por este santuário, e que já completa 10 anos, que está crescendo, evoluindo com a graça de Deus. Nós olhamos para trás, esses 10 anos, e agradecemos leigos, leigas, sacerdotes religiosos, os padres que até agora trabalharam neste santuário. Olhamos para o nosso presente, estamos num momento bastante positivo de pastoral, de crescimento do nosso santuário, e olhamos para o futuro na esperança do novo santuário dedicado a Santo Frei Galvão. O povo brasileiro admira muito Frei Galvão, com este título tão bonito, mas ao mesmo tempo tão real: apóstolo da caridade e da paz. O nosso Papa Francisco, é claro, que se alegra com este franciscano santo, São Frei Galvão, e nos chama, a exemplo de São Frei Galvão, para a fraternidade, para a caridade, para a paz. E graças às pílulas de Frei Galvão, que trazem saúde, ânimo, coragem para as pessoas, nós oferecemos então espiritualidade, alegria, esperança e saúde para todos os nossos romeiros. E peço a todos vocês muita colaboração para a construção do novo, belo e grande santuário de Frei Galvão, que vai se tornar uma pérola aqui no Vale do Paraíba do Sul. Em 15 de fevereiro de 2020, assumiu a reitoria do Santuário Frei Galvão o padre José Carlos de Mello. Com a chegada da pandemia, o santuário ficou 4 meses sem receber romeiros, o que foi um desafio para a administração. Os nossos canais na internet foram um meio para manter o contato com os fiéis e manter o trabalho. O desafio agora é trazer de volta os romeiros e dar andamento ao projeto de ampliação.
Os freis do Seminário Frei Galvão, situado também em Guaratinguetá, estão ajudando pastoralmente no santuário. Eles são os responsáveis pelo acolhimento dos romeiros. Santuários, sejam eles de grande porte ou simples, pequenos espaços, por sua própria natureza, é um lugar sagrado, onde a proclamação da palavra de Deus, a celebração dos sacramentos, em particular da reconciliação e da Eucaristia, e o testemunho da caridade, exprimem o grande compromisso da Igreja para com a evangelização e, portanto, caracteriza-se como lugar genuíno de evangelização, onde, a partir do primeiro anúncio até a celebração dos mistérios sagrados, se torna manifesto o poder da ação com a qual a misericórdia de Deus age na vida das pessoas. Por isso eu costumo dizer que o santuário é casa da cura, porque, vindo para cá, o peregrino faz a sua confissão, acontece a misericórdia de Deus. Aqui deve ser o espaço, acima de tudo, para experimentar de maneira profunda a proximidade de Deus, a ternura da Virgem Maria e a companhia dos santos. Uma experiência de verdadeira espiritualidade que não pode ser desvalorizada sob pena de mortificar a ação do Espírito Santo e a vida da graça. É aqui num santuário que fazemos a experiência de ser peregrino. Tornar-se peregrino é uma genuína profissão de fé. Através da espiritualidade própria de cada santuário, os peregrinos são guiados com a pedagogia da evangelização, rumo a um compromisso cada vez mais responsável, quer na sua formação cristã, quer no testemunho necessário de caridade que dele deriva. Além disso, o santuário contribui em grande medida para o compromisso catequético da comunidade cristã. Com efeito, transmitindo em coerência com os tempos, a mensagem que deu início à sua fundação enriquece a vida dos cristãos, oferecendo-lhes as motivações para o empenho na fé mais maduro e consciente. É aqui no santuário que o peregrino encontra um momento de descanso, de silêncio e de contemplação na vida, uma vida muitas vezes frenética dos nossos dias. Um desejo escondido faz surgir em muitos a nostalgia de Deus, e os santuários podem ser um verdadeiro refúgio para redescobrir a si mesmo e reencontrar a força necessária para a própria conversão. Por isso, nosso santuário é considerado também casa de oração. Entramos em comunhão com Deus, encontramos o sentido de nossa vida, revigoramos a nossa fé e o compromisso da nossa vocação e, através dos sacramentos, principalmente o sacramento da confissão, cicatrizamos as chagas da nossa alma e da nossa história. Obrigado por você fazer parte da nossa família missionária de Frei Galvão e nos ajudar a manter esse espaço simples, mas sagrado de encontro com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Que o nosso primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, abençoe a você e a toda a sua família.